Sejam muito bem-vindos ao podcast Fala Sudré, e aqui quem fala é ela mesma, Rafa Sudré, atleta profissional de futebol. E no episódio de hoje nós vamos falar de algo que eu já passei e tenho certeza que muitos atletas e ouvintes por aqui também, né? Todo mundo conhece alguém com aquela história que é o atleta que treinava com tênis furado, que comia mal porque o dinheiro estava curto, que faltava em uma peneira porque os pais não tinham condições de arcar com os custos, ou que teve a sua primeira chuteira de marca, que foi uma doação que alguém fez para ele, né? A gente sabe que não é fácil quebrar esse ciclo da escassez nas nossas vidas. E quando passamos a ser remunerados ao se tornar atleta profissional, a gente tende sim a permanecer dentro dessa realidade. Temos a certeza de estar economizando quando investimos o mínimo em nós mesmos, em nós próprios e nas nossas carreiras, com medo de voltar àquela realidade difícil e escassa, né? Mas, na verdade, nós estamos pagando um preço muito alto, que é o preço do nosso próprio potencial. Bora falar hoje sobre um dos dilemas mais reais da carreira, né? Da nossa carreira, que é qual o momento certo de começar a investir pesado no nosso próprio corpo, mesmo quando o ciclo ainda não foi quebrado, e aqui a gente está falando do ciclo da escassez, né? Ou o orçamento ainda não ajuda. Vamos nomear esse problema, e o nome que nós vamos dar para eles é roda da mediocridade, que é nada mais que esse ciclinho aqui, ó. O atleta não tem dinheiro, ele não investe no próprio corpo, não evolui como poderia, não se destaca e continua não tendo dinheiro. É uma roda que mantém muitos talentos presos na mediocridade, por isso que a gente deu esse nomezinho. E aqui nós vamos aprofundar um pouco para vocês compreenderem que esse problema pode te acompanhar durante fases e muitas fases da sua vida. Lá no início, quando você realmente, não tinha dinheiro para investir em você, quando nós não tínhamos dinheiro para investir em nós mesmos, o nosso esforço, disciplina, dedicação, eles foram suficientes. Eles bastaram para nos fazer chegar até onde nós estamos hoje. Foi suficiente para te fazer chegar até onde você está hoje, né? Mas a partir do momento que você passou de jogador para atleta, que você fez aquela transição que a gente tanto fala aqui, você se profissionalizou, começou a ser remunerado pelo seu trabalho, que aqui no caso é sim jogar futebol, você permaneceu com aquela mentalidade limitante de que esse dinheiro não tinha prioridade na sua vida e não tinha prioridade para o seu autocuidado, né? Querendo apenas investir nos outros. E aqui a gente vai incluir esse investimento nos outros nos nossos familiares, porque como a gente disse lá no início, a gente não teve muito suporte, a maioria não teve muito suporte. E o mínimo de suporte que você teve, seus familiares, até mesmo de amigos, conhecidos, a gente tem essa tendência de querer recompensar todo o investimento que foi feito lá no início em nós, né? Então a gente se sente na obrigação de compensar sim todo o investimento que eles fizeram no passado. Só que isso é uma armadilha, gente, e que se você cair e decidir permanecer nela, você não vai conseguir nunca virar a chave que precisa para se tornar, né, um atleta acima da média. Você precisa virar essa chavinha para se tornar um atleta acima da média. Existe um momento de virada. Ele é bem claro quando acontece, né? É um ponto na carreira onde você entende que economizar no próprio corpo é a pior economia possível que você pode fazer em você e na sua carreira. Pois é, né? É difícil entender isso, é difícil aceitar, mas é aqui onde que mora o pontozinho chave para você. A transição importante para atingir esse nível começa exatamente aqui, quando você decide que o seu corpo não é mais apenas um dom natural, mas sim sua principal ferramenta de trabalho. E toda ferramenta precisa de manutenção. E nós, como nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho aqui no esporte, no futebol, a gente precisa de manutenção, sim. Ai, Rafa, ok, tá bom. Como eu consigo saber que eu quebrei esse ciclo? Como saber que chegou a hora de virar essa chave? São perguntas que vocês podem estar se fazendo agora e são super válidas, tá bom? Mas aí eu trouxe, 3 sinais, e esses 3 sinais vão te ajudar a identificar se você
conseguiu ou não virar essa chavinha, se você conseguiu ou não quebrar esse ciclo, tá bom? Então presta atenção nos 3 sinais que eu trouxe e lembra de tentar identificar aqui se você se encaixa em algum deles, beleza? Sinal número 1, tô estagnado. Você treina igual ou mais que os outros, mas não evolui. Os resultados não chegam, o desempenho estacionou. Isso pode ser o seu corpo pedindo investimentos específicos, uma assessoria nutricional, um trabalho de fortalecimento específico, uma análise de movimento ou desempenho, né? Pode ser alguns investimentozinhos que você precisa começar a fazer. Sinal número 2, mais do mesmo, né? Aquela mesma dor no joelho que volta toda a temporada, a contratura que não some, o seu corpo está claramente dando sinais de que precisa de atenção especializada. Não apenas o tratamento, mas a prevenção. E aqui entra aquela sessão extra com fisioterapeuta ou massoterapeuta particular e de confiança que você conhece e que dá ali para separar um dinheirinho do seu orçamento para focar nessa prevenção de uma possível lesão ou de uma consequência, né, desse mais do mesmo. Sinal número 3, reconheço o problema, né? Você identifica claramente sua principal limitação física. É a explosão? É a resistência? É a recuperação? A força? Né? Quando você sabe exatamente o que te segura, o que te limita, fica mais fácil direcionar os investimentos. E com base nesses 3 sinais, você já se torna capaz de perceber e priorizar o que deve investir primeiro para se tornar 1% melhor. E aqui vai aquele soco no estômago, né? Que é esperar sobrar dinheiro para investir em você é o maior erro que você pode cometer. O investimento no corpo deve vir antes da sobra e não depois. Porque é ele que vai criar as condições para melhorar todas as áreas da sua vida, profissional, pessoal, financeira, etc, etc, etc. E é a partir daí que as coisas começam a mudar e o dinheiro a multiplicar, a sobrar, né? Ah, Rafa, o dinheiro não tá mesmo sobrando, eu não consigo direcionar nada com o orçamento que eu tenho hoje. Então, eu, mantendo o meu compromisso, né, de ajudar e trazer mais aplicabilidade e resolução de problemas para vocês, eu vou dar o caminho das pedras para começar mesmo que esteja com o orçamento apertado. Então, gente, eu trouxe aqui a solução dos seus problemas, ou pelo menos alguma coisa que possa clarificar a sua mente aqui a tentar solucionar aqueles 3 sinais que você identificou lá em cima, beleza? Então, vamos lá. Bora começar aqui com 4 atitudes para sua virada de chave, beleza? Primeira atitude, hierarquize. Não adianta querer tudo de uma vez, não adianta. Identifique qual investimento vai te dar o maior retorno neste momento. Às vezes, é mais inteligente investir em um bom personal trainer do que em um nutricionista caríssimo, ou vice-versa. Se você é aquele tipo de atleta que tem lesões frequentes ou até crônicas, priorize o fisioterapeuta, né? Tá acima do peso? O nutricionista ou personal e assim por diante. Importante é reconhecer o que é necessidade no imediato, beleza? Segunda atitude, substitua, não some, tá? Não é para somar, é para substituir. Ao invés de pensar, eu vou gastar mais, pense, eu vou realocar. Porque a gente tem sim essa mania de pensar, eu vou investir em mim, então eu vou gastar mais. Não. Pensa assim, eu vou realocar os meus gastos. Aquele dinheiro que ia para balada ou supérfluos, né? Plataformas de streaming pagas, aquela única camiseta da Lacoste que é caríssima, mas você quer pagar de patrocinado, né? Você quer sair andando na rua de gatinho, quer chegar na pré-eleição com aquela bagzinha chique, né? A gente sabe como é. O iPhone 17 que é lançamento, etc. Gente, isso são supérfluos. É um dinheiro que pode ir para o seu fisioterapeuta, para o seu personal, para o seu nutricionista, entendeu? São dinheiros ali, investimentos que você pode fazer em outras coisas. Ao invés de usar nos supérfluos, usa ali naquilo que você realmente precisa. É sobre priorização, não aumento de gastos, beleza? Terceira atitude, comece com o essencial.
Um bom acompanhamento nutricional básico pode custar menos do que você imagina. Uma assessoria de treino online pode ser mais acessível. E aqui eu sou suspeita em falar, tá? Já fazem 4 anos que eu treino de forma personalizada e online com o meu personal, específico para o futebol, e eu nem lembro a última vez que eu me lesionei. Amém. Eu nem lembro a última vez que eu sofri uma lesão. Amém, gente. Isso tudo é porque eu resolvi investir nessas pequenas coisinhas e uma delas foi o meu personal online, que para mim é mais acessível, beleza? O importante é começar com qualidade, mesmo que em volume reduzido. Quarta e última atitude: negocie e busque parcerias. Muitos profissionais aceitam parcelar ou até fazer preços especiais para atletas em início de carreira. Não tenha vergonha de perguntar, de negociar, de buscar condições, de mandar aquela mensagem humilde e sincera, né? É como eu sempre digo, quem não arrisca, não petisca. Aprenda desde cedo a negociar os seus benefícios. Isso com certeza abrirá diversas portas para você. E aqui eu deixo um adendo importante, tá? E aí eu sou chata mesmo, eu vou falar disso aqui, que é: seja responsável. Muitas vezes, esses profissionais que estão dispostos a te ajudar por um valor menor, só esperam de você o mínimo. E esse mínimo é compromisso, respeito e consistência. Faça a sua parte, tá? Me ajuda a te ajudar. Não seja aquela pessoa que conseguiu uma parceria, mas não quer fazer a sua parte, ou que conseguiu um desconto, mas ainda assim não quer pagar, ou atrasa os pagamentos. Gente, me ajuda a te ajudar. Faz a tua parte, hein? Beleza? Então é isso, né, galera? Eu entendo perfeitamente a dificuldade. Eu já passei por elas, né? Eu já fui atleta que no pós-treino só tinha a próxima refeição no recreio da escola. Quando eu chegava na escola, gente, era tempo, hein? Era longe. Eu treinava longe da minha escola e eu só ia conseguir comer quando eu tivesse um intervalo lá no recreio, ou aqui usava chuteiras falsificadas sim, porque eram mais acessíveis, era o que eu tinha condição de comprar naquele momento, né? Mas eu aprendi uma lição que eu carrego até hoje. O seu corpo é o único patrimônio que não pode ser substituído e que tem que ser valorizado primeiramente por você, né? O momento certo de investir em você não é quando sobra dinheiro. É quando você entende que sem esse investimento, o seu desempenho não vai aumentar, consequentemente, você não vai se destacar, não vai obter melhores salários, né? E no fim, o dinheiro nunca vai sobrar mesmo, né? A oportunidade nunca vai chegar. É aquela velha história, né? Não é o atleta que tem grana que investe no corpo, tá? É o contrário. É o atleta que investe no corpo que passa a ter grana. E eu sou a prova viva disso, que eu já passei muito perrengue na minha carreira, quando eu não investi em mim. E a partir do momento que eu investi, que essa chavinha virou na minha vida, eu passei a ser mais valorizada, além de me valorizar e ter um valor maior no mercado. Gente, isso é super importante, tá bom? E aí, qual é o investimento que você está adiando que poderia estar te levando para o próximo nível? Me conta aqui nos comentários e vamos interagir, tá bom? Bora trocar as vivências e experiências. Obrigada a todo mundo aí, galera, semanalmente que tá aqui comigo, que tá fazendo esse acompanhamento dos episódios, que tem mandado mensagem, que tem dado feedback, que tem me abraçado com muito carinho nessa jornada incrível que eu tô vivendo aqui no podcast com vocês. Eu fico muito feliz e grata, tá bom? Se você tá me escutando no Spotify, não esquece de seguir, né, o podcast aqui para receber a notificação dos novos episódios. Se você está me assistindo no YouTube, mesma coisa, segue o canal, ativa o sininho, deixa aquele like gostoso e carinhoso, beleza? Então é isso, pra encerrar com um pedido especial que não pode faltar nunca. Me dá aquela moral no Instagram, pô. Custa nada, vai. Me segue lá, @RafaSudré_, fechou? Não esquece. Um beijo grande, um abraço forte e a gente se vê até a próxima. Valeu!